Em 2020, quando a gente estava lá no auge do primeiro pico da pandemia de Covid aqui no Brasil, a Globoplay estreou uma das séries originais mais esperadas pelo público, que era Desalma, né? A série chegou já arrebentando e praticamente inaugurando o pós-terror no Brasil. Sabe o que é pós-terror? Vocês lembram o que é pós-terror? Pós-terror é aquele movimento que começou lá no meio dos anos 2010 e hoje é reconhecido com filmes como A Bruxa, do Robert Eggers, O Hereditário e Midsommar, que são os dois filmes do Ari Aster, entre tantos outros que seguiram essa mesma linha. Farol também, a gente esqueceu de citar aqui, que também é do Robert Eggers. Corra também, Nós, né, os dois do Jordan Peele. Assim, o pós-terror é hoje o que melhor se produz em terror e suspense no cinema e nas séries. A Freira, a Invocação do Mal, essas pataquadas, joga fora. Nossa, pode jogar tudo isso fora. Horrível, horrível. Essas coisas já nem cabem mais. E é claro que a série não foi um sucesso só por causa da história, que foi escrita de uma forma extraordinária, inclusive pela autora Ana Paula Maia, e também com a direção artística, nem por causa da direção artística do Carlos Manga Jr. É o apelo que esse tipo de enredo tem junto ao público, que raríssimas vezes teve um representante aqui no Brasil. É por isso que não demorou para que tivesse a confirmação pela Globoplay dessa segunda temporada, que está estreando agora na Globoplay, e que a gente vai conversar com você aqui no canal sobre ela. Só para situar você, caso você não se lembre, né, o que tá rolando aí nessa segunda temporada de Desalma, o ano agora é 2019, 3 décadas se passaram desde que a Alina, que é interpretada na série pela Ana Mello, morreu na noite de celebração da Ivana Kupala, que é aquela tradicional festa pagã e uma das principais comemorações do calendário eslavo, e que foi apresentada pra gente na primeira temporada da série. Desde então, a vida da mãe dessa menina, que é a Aya, que é interpretada aqui pela Cássia Kiss, pela grande Cássia Kiss, nunca mais foi a mesma. Ela, que é bruxa, né, viveu para planejar vingança contra os responsáveis pela morte da sua filha, e nessa temporada ela consegue ver essa menina de novo. Após um ritual repleto de misticismo e complexidade, que é exatamente isso que a gente espera de uma série como essa, a Raya e a Alina estão juntas novamente na fictícia Brígida, que é uma colônia ucraniana lá no Paraná. Ao lado da mãe, a jovem deve então finalizar uma missão na Terra para acertar pendências do passado e seguir sua trajetória em outro plano. E é no corpo da Melissa, interpretada aqui na série pela Camila Botelho, que a Alina retorna à vida. Esses e outros segredos do passado e espírito possessores também movimentam a cidade, que também vai ser palco de marcantes eventos sobrenaturais, que é exatamente isso também que a gente espera de uma série como essa. Duas das outras moradoras também têm destaque muito grande aqui nessa segunda temporada, que é a Ignez, que é interpretada pela Cláudia Abreu, e também a Giovanna, que é interpretada pela Maria Ribeiro. As duas, né, têm trajetórias, as suas próprias trajetórias e as trajetórias de seus familiares se entrelaçando com a história da Aya em um enredo que é muito cheio de surpresas. E acho que essa é a primeira coisa que a gente pode falar a respeito desta segunda temporada de Desalma. É um roteiro cheio de surpresas. Parece complicado quando você vai assistindo, mas chega um determinado momento, quase ali no final, que tudo faz sentido. Faz sentido porque são as consequências de atos que podem levar anos e ultrapassar, né, dimensões, mas que acabam acontecendo de forma inevitável. Nessa segunda temporada, outra pessoa também, né, tem a chegada de uma nova personagem, que é a Mikaela, que é interpretada pela Malu Gali, que é a irmã da Aya, que é a personagem da Cássia Kiss. Ela retorna para a cidade para trazer revelações, vamos dizer assim. A gente não pode explicar muito porque seria spoiler, né? Essa moça, ela é uma bruxa experiente que carrega nela um sentimento de culpa e a sombra do terror de momentos assustadores que ela viveu no passado, né, dentro da cidade, e fez com que ela tivesse que fugir dessa cidade às pressas, deixando o filho dela, pequeno, Pablo, aos cuidados da Aya. O Pablo, inclusive, é um policial na cidade, né? Então já tem todo esse enredo aqui, você vai vendo que já tá, né, virando uma coisa, uma bola de neve, tá virando uma coisa muito intrincada. Como você pode notar, essa segunda temporada de Desalma dobra a aposta no enredo enigmático, com várias histórias que vão se entrelaçando para criar esse clima que fica quase opressivo em uma cidade praticamente monocromática, né? Uma coisa que é muito boa da fotografia, inclusive, dessa série, que é quase toda cinza. Eu acho que isso combina bem, né, com esse clima opressivo que a gente precisa para entrar no clima dessa história. E isso vai deixando quem assiste bem nervoso conforme os episódios vão passando. E
também as coisas vão piorando cada vez mais até a chegada do Traian, que é interpretado aqui pelo Fábio Assunção. Esse também é um personagem novo na série, né? O Traian, ele é um antigo bruxo que tem, né? Ele carrega com ele uma maldição. A cabeça dele, que estava enterrada na floresta ali da cidade de Brígida, é encontrada e acaba virando objeto de estudos no IML da cidade. Esse caso, né, acaba chamando atenção pelo ótimo estado do corpo, né? Porque gera muita curiosidade nas pessoas, gera uma até perplexidade em todo mundo. Só que o suspense piora, né? Nesse caso, quando o corpo do Traian simplesmente desaparece e ele aparece vivo, indo atrás da Aya para um acerto de contas. Então tem aí uma briga entre o personagem do Fábio Assunção e a personagem da Cássia Kiss, que faz com que a gente tenha mais um plot para acompanhar aí nesse enredo que já tá virando uma coisa super rocambolesca. E essa aposta da autora nessas histórias entrelaçadas dá certo, dá muito certo. O que a gente vê aqui nesses episódios dessa temporada é que tem um aprofundamento dessa aura de mistério que envolve a cidade, que envolve os personagens. Por mais que as conexões entre eles fiquem ainda mais complicadas, né? Porque a gente vai vendo que vai entrando personagem, vai chegando novas camadas de situações que vão complicando tudo ali para a população de Brígida, né? Quem assiste não se sente perdido porque tudo é colocado na tela de uma forma que não dá nó na cabeça de ninguém. Eu acho que isso é muito importante para uma série de suspense sobrenatural, porque tem muitas produções que tentam ser complicadas demais e acabam confundindo o público. E esse é um mérito tanto da autora quanto da equipe de direção dessa segunda temporada de Desalma, que poderia cair em armadilhas que são muito comuns nos filmes norte-americanos, né? Que querem encher linguiça com as histórias e acaba não desenvolvendo os personagens, esquece aquilo que é o principal, que é fazer com que a gente que está assistindo se importe com esses personagens, com a história deles e para onde eles vão. Então eles não são desenvolvidos de forma que o público pode entender o que acontece com eles, para onde eles vão e o que eles querem. Nessa segunda temporada de Desalma, então, a gente também tem um trabalho muito grandioso, para ser bem sincero com você, a respeito do elenco. A Cássia Kiss aqui nessa segunda temporada mostra mais uma vez por que ela nasceu para interpretar esse papel, dando para bruxa Aya, né, o peso certo, né, aquela coisa das atitudes no presente que são reflexos de situações que aconteceram no passado. A gente vai entendendo um pouco mais sobre quem é essa personagem, quais são as suas motivações, e isso é fantástico. E é justamente por isso que ela não tem medo, né? A personagem não tem medo de usar os conhecimentos que ela tem de bruxaria para atingir os seus objetivos. Esse é um trabalho de mestre da Cássia Kiss, que ela apresenta aqui pra gente, e é muito bom poder ver ela, uma grandiosa atriz de grandes trabalhos na televisão, com um projeto desse. A Cláudia Abreu também tem uma evolução nessa segunda temporada, porque a personagem dela parece mais forte do que na primeira temporada, quando ela era mais reativa às coisas que estavam acontecendo na cidade de Brígida, né? Se você se lembra, ela é mãe do menininho que estava possuído e tal, e ela só reagia às coisas, ela só estava tentando entender ainda as coisas que estavam ocorrendo na cidade. Agora ela já tá sabendo. Agora ela já tá sabendo, agora tá esperta. Agora ela já se tocou do que tá acontecendo. O personagem dela tem mais importância na história, inclusive, por conta das questões ligadas ao irmão dela. E a gente não vai poder contar, porque seria um spoiler gigantesco. Então você vai ter que assistir a série para entender o que a gente tá falando. Assim como ela, a Maria Ribeiro também cresce aqui nessa segunda temporada, e da mesma forma que o personagem da Cláudia, né, que é a personagem dela, porque surge mais forte ao abraçar essa coisa do sobrenatural, que na primeira temporada ela renegava, ela tentava afastar isso, não acreditar, mas agora ela abraça essa situação. E as novas adições do elenco também foram muito bem escolhidas, né? A Malu Gali, que aparece na história para explicar muita coisa que aconteceu com ela e com a Aya, mas também não serve apenas como uma coadjuvante. Ela também aparece com grande importância, tendo destaque principalmente nos momentos finais dessa temporada. E por outro lado, a gente também tem o Fábio Assunção, que tem sido aí a grande dúvida das pessoas que viram o trailer, que ficaram sabendo da chegada dele nessa segunda temporada de Desalma. E o que a gente pode dizer do trabalho do Fábio Assunção aqui é que é um achado. O Traian, que ele interpreta aqui, tem a sua origem descendente da mitologia do Varkolak, que é uma crença romena específica daquele país, como disse a autora numa entrevista recentemente. Eu, pelo menos, não sabia disso. Robert Eggers, né? Corra aqui, Robert Eggers. Veja isso. E o ator consegue ser forte e ao mesmo tempo sutil na criação do desenvolvimento desse personagem e na sua ligação com os outros habitantes da cidade de Brígida, em especial a Aya, né, que é a antagonista dele aqui.
O que o Fábio Assunção faz nesta temporada é impressionante e mostra como ele é um ator formidável. Enfim, né, a segunda temporada de Desalma consegue em muitos aspectos superar a primeira, por conta desse emaranhado de situações que vão tornando a história mais, como a gente pode dizer, complicada. Intrigante. Oi? Intrigante? Intrigante. Complicada também. É uma coisa mais intrigante, uma coisa... A gente vai ficando cada vez mais curioso conforme a história vai passando, porque ela não explica muita coisa, mas depois ela vai fazer sentido. Ao mesmo tempo em que isso fica muito interessante pra quem tá assistindo. E isso é bom. Se você que tá assistindo esse vídeo aqui gosta de enredos sobrenaturais, mas que exigem atenção e concentração de quem assiste, você vai encontrar aqui o que você procura. Se você não assistiu a primeira temporada, assista, que é muito boa. A segunda ainda melhor. Porque tem ótimos atores, uma direção que não fica devendo nada para as produções de fora e um roteiro muito bem escrito. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, essa segunda temporada de Desalma é simplesmente imperdível. Por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente pede para você que, se você tiver uma opinião a respeito dessa segunda temporada de Desalma, você pode deixar aqui nos comentários, você pode deixar o seu like ou o seu dislike, se você não gostou do que a gente falou aqui. Então você pode interagir com a gente aí, tá bom? E também, se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo, enfim, você pode aí interagir com a gente. Isso que é importante, tá bom? Tem alguma coisa para falar hoje? Nada? Não. Então tá bom, então a gente vai encerrar por hoje. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e a gente se vê. Tchau!